Vamos de entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Pedro Ivo Correia. Ele é delegado titular da 5ª Delegacia de Patrimônio. Vai falar com a gente sobre a Delegacia de Patrimônio, também sobre a atuação do DEIC. Bom dia, doutor Pedro. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp e obrigada por ter aceito a entrevista para participar. Bom dia a todos aí, bom dia. A gente que agradece aí a oportunidade. Doutor Pedro, antes da gente entrar um pouco mais no assunto, abordar mais minuciosamente, o senhor poderia falar para o telespectador o que é a Delegacia do Patrimônio? Vamos lá, na verdade é uma divisão de crimes contra o patrimônio, né? Ela é uma subdivisão do DEIC, do Departamento Estadual de Investigações Criminais, e a nossa delegacia ela é subordinada a essa divisão, né? Nós somos a 5ª Delegacia. Ela foi criada aí nos anos 70, né, já tendo em vista o aumento de roubos a bancos que tinha na época, né? Nossa atribuição principal é investigar roubos e furtos a bancos. Muito interessante. Delegado Jeremias falando, recentemente vocês foram responsáveis pela apreensão sobre aquele caso do roubo de ouro, né, no aeroporto aqui internacional de Guarulhos, né? Isso foi parte de um trabalho de inteligência aí da Delegacia de Patrimônio, foi isso? Exatamente, né? Nós temos um longo histórico de investigações desse tipo, né, desde os anos 80, e esse foi mais um caso, né, um roubo do aeroporto aqui, que foi investigado por essa delegacia. Um trabalho difícil, né? Um trabalho de bastante inteligência, é difícil pegar, né? Os criminosos usam touca, luva, máscara, né? Eles não querem ser localizados, né? E utilizam todos os subterfúgios possíveis para isso. O doutor, o meu parceiro acabou de falar que, né, na última quarta-feira, o DEIC ele prendeu 2 integrantes da quadrilha responsável por grandes ataques, né, a empresas de transporte de valores. Como é que é um trabalho de uma equipe dessa? Durante quanto tempo vocês investigaram, foram atrás para conseguir fazer um flagrante e abordar essas 2 pessoas, né, uma das mais procuradas hoje no meio policial? Como você disse bem, é um trabalho de inteligência muito grande. Nós temos o privilégio de trabalhar nessa delegacia, temos uma equipe excelente, excelentes investigadores. E, na verdade, esse trabalho de inteligência é diuturno mesmo. Quem realizou uma das prisões do Joselito foi o DENARC. Um trabalho fantástico pelo DENARC, conseguiu localizar esse indivíduo, né? Mostra aí a ligação de criminosos no roubo com o tráfico de drogas, né? Já algo bastante comum há muito tempo. Então, não tem mais só o ladrão e só o traficante, né? Eles são criminosos organizados. Eles vão onde eles conseguem ter maior possibilidade de lucro. E é um trabalho bem difícil pegar esses caras. Você vê, o Joselito, ele está entre os mais procurados há 1 ano, então não é fácil. O pessoal do DENARC foi espetacular, conseguiu localizá-lo, detê-lo, sem nenhum disparo, sem nenhuma reação. O nosso trabalho também é nesse sentido, né? Os 2 são integrantes de uma mesma organização, foram pegos em 24 horas e demonstram o poder de organização que a polícia tem que ter para pegar esses sujeitos. Doutor, a gente, olhando aqui uma comparação, e no mesmo período do ano passado, em 2019, 2020, teve um gradativo aumento, né, no sentido de crimes contra o patrimônio, e no caso específico, o roubo. O senhor acha que foi devido à pandemia que teve esse aumento, ou isso vem ocorrendo há anos com o aumento gradativo? E uma outra pergunta em sequência. O senhor acha que após a pandemia, entrando em 2021, a falta do auxílio emergencial, onde as pessoas vão estar muito mais vulneráveis a necessidades, tende a aumentar muito mais? Vamos lá. Na verdade, o ladrão de banco, o ladrão de base, né, esse ladrão, que é o que a gente tem enfrentado, eles não, a pandemia ou sazonalidade não altera a ação deles, eles passam planejando meses, né? Os roubos de bases, esses roubos de aeroportos, eles demoram 6 meses, 1 ano de planejamento. Então, nós estamos falando de crimes que ocorreram, esses crimes que ocorreram, o planejamento anterior à pandemia. Veja, até quando nós chegamos na Delegacia de Roubo a Banco em 2013, foram 243 roubos consumados a banco no Estado.
Em 2019, nós estamos falando de 21. Então, nós estamos tendo uma redução de 90% em roubos a bancos em menos de 10 anos, de 2013 a 2019. Aí, 6 anos reduziu 90%. O mesmo período do semestre passado foram 11. E nesse mesmo período foram 14. Então, assim, o aumento, nós estamos falando de um número global de 3 casos. Então, a gente não pode tratar isso ainda assim como uma tendência de aumento, né? Porque, na verdade, o número está muito baixo. Quando nós chegamos aqui, em 2013, foram 950 explosões no estado. Então, você coloca aí quase 3 por dia. O ano passado ficou na casa dos 20 também. Então, nós tínhamos uma diminuição de 950 para 20 no estado com mais de 20 milhões de habitantes, né? Doutor, Jeremias falando, a gente sabe que o crime ele vai se moldando, né? Durante a pandemia também, embora o senhor registrou aí que, claro, é um tipo de crime que tem um planejamento longo, né? Um assalto ao banco. Mas a gente tem visto, por exemplo, muitas pessoas sendo vítimas de crimes praticados ou pela internet ou por telefone, via WhatsApp, né? 2 amigos próximos meus, por exemplo, já foram vítimas de... Eles sequestram o celular, o WhatsApp, e mandam uma mensagem, a pessoa deposita um dinheiro. Esse é um trabalho que a delegacia combate também ou não? Especificamente bancos, enfim? Na verdade, esse combate a polícia inteira tem que fazer, né? Como você disse, de fato, houve um aumento muito grande nesse tipo de crimes via internet. Temos uma delegacia aqui que investiga esses crimes, né? Que em pouco tempo vai se tornar uma divisão, né? A polícia, percebendo esse aumento, também está se moldando e criando uma divisão de crimes cibernéticos que visa justamente atacar isso, né? Eu também tive amigos próximos que foram vítimas desse sequestro do WhatsApp e, de fato, causa muito transtorno. E, de fato, tem uma tendência no aumento desses crimes. O golpe do leilão também, comum, enfim, outras atribuições. Fizemos várias investigações que levaram à prisão de pessoas que praticaram esse crime também. E como é que vocês estão se preparando para isso, doutor? A gente sabe que antigamente, por exemplo, a gente está falando aqui com a Polícia Civil, mas a Polícia Militar não tinha nem, há alguns anos, quando abordava um cidadão na rua, não era integrado o sistema. Hoje o sistema é integrado, a gente sabe que o policial ele parou na rua, e eu acho que a Civil também tem agora mais esse aparato, ele já sabe quem é o cidadão, se aquele veículo já foi roubado, enfim, o histórico. Como é que está sendo essa evolução, já que os crimes cibernéticos eles têm aumentado, e o aparato da polícia, como é que ele... não sei se o senhor tem alguma novidade nesse sentido, né? Como é que vocês vão se preparando? A gente sabe que é difícil, os recursos são poucos, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que vocês têm eu já estive aí no DEIC e outros departamentos, e a gente sabe que tem uma equipe, assim, delegados com 10, 20 anos, tem uma expertise muito grande, né? E que acabam... essa expertise também humana e tecnológica sendo utilizada no combate ao crime, né? Atualiza para a gente. Exatamente, a internet ajudou todo mundo, né? A polícia também. Hoje, as ferramentas que nós temos de internet, de busca, de dados, né? Tudo num clique do telefone, né? Através do aparelho celular, o policial realiza inúmeras pesquisas ao longo do dia, né? E, de fato, como você disse, qualquer pessoa abordada na rua, o policial com o celular, ele consegue pesquisar tudo dessa pessoa. Então, o avanço veio para nós também. Algumas coisas, alguma parte desses avanços, nós não podemos ainda divulgar, porque, de fato, tem sido o diferencial que possibilita a captura dessas pessoas, né? E a investigação desses crimes. Mas eu posso dizer para você que a tecnologia, a internet, os avanços tecnológicos têm sido fundamentais aqui no dia a dia das delegacias. Inclusive, eu estava lendo aqui, nesse caso em que vocês prenderam um dos integrantes da quadrilha responsável por ataques a empresas de transporte de valores, né, no Brasil e também na América do Sul, me parece que a partir de um quarto vocês conseguiram instalar câmeras e fazer uma aproximação, né, e sem que este criminoso pudesse desconfiar que a polícia estava ali, e depois de um tempo ali, acompanhando passo a passo, é que pôde ser feita essa prisão, né? Foi isso, né? Na verdade, esse quarto era o ladrão que tinha instalado câmeras ao redor da casa dele no bairro, e ele monitorava a chegada, né? Ele tinha várias técnicas, ele não entrava na garagem se tivesse um carro na rua,
e ele ficava da casa dele monitorando o entorno para verificar se tivesse algum carro suspeito, alguma ação. Né? As nossas técnicas tiveram que ser baseadas totalmente nessa contra-inteligência dele. Poxa, interessantíssimo. Desculpa, eu fiz a interpretação errada. Ele é que fazia todo esse monitoramento no local que ele estava, ou seja, acaba dificultando ainda mais o trabalho de vocês, né? É uma como o termo que o senhor colocou aí, tem que saber o passo a passo dele, usando a tecnologia e vocês nesse enfrentamento. Interessante. Exatamente. Não foi difícil pegar um sujeito como esse, não é difícil de ser pego. Foi bastante trabalhoso, é um cara bastante arisco, né? Em determinado momento das investigações, ele desconfiou de uma viatura nossa, uma viatura descaracterizada, nós tivemos que passar dias, né? Nós esfriamos as diligências quase 10 dias para poder retar de maneira que não levantasse mais suspeitas dele. É um sujeito bastante ardiloso. Doutor, responde uma coisa, geralmente as quadrilhas de roubo de valores, elas estão vinculadas às quadrilhas de droga? Nós estamos falando de criminosos diferenciados, né? Eles são ladrões na essência, né? Diferente de traficantes. Mas o que se verifica cada vez mais é que eles pegam o dinheiro que eles ganham do roubo e investem no tráfico de drogas. É porque fica de uma noite para o dia com muito dinheiro na mão. Onde está o dinheiro, o que ele faz? Compra droga. Droga é um negócio que valoriza muito mais esse aumento de ganho. Doutor, hoje na experiência que o senhor tem aí dentro, né? O senhor trabalha numa da divisão dos departamentos de contra o patrimônio. Qual que é a quadrilha hoje essas quadrilhas formadas que são mais organizadas e muito mais difícil de ter o acesso da polícia conseguir investigar e conseguir desfechar, né, o quebra-cabeça que eles montam? Não, sem dúvida nenhuma, essa organização que nós pegamos esses dois, ela é a mais organizada do país. Eles praticam roubos aqui, com provas no Piauí, no Paraguai, Santa Catarina, Ceará, Minas Gerais. São pessoas que deslocam-se longos trajetos para buscar os roubos mais ousados do país há muitos anos, né? Nós estamos falando dos caras que roubaram 3 aeroportos, tanto em Minas Gerais, em São Paulo, em Campinas, em Santa Catarina. São criminosos que matam as pessoas, né? Mataram no Paraguai, mataram em Santa Catarina, né? São latrocidas em potenciais, né? Eles fazem organizações, eles tomam cidades, né? O que o pessoal denominou como domínio de cidades, né? Eles cercam um perímetro e ficam 1 hora praticando roubo, não importa o tempo, eles enfrentam a polícia com armamento de grosso calibre e até conseguir levar o dinheiro. Esse criminoso, ele não deixa de ser, quanto mais, de alta periculosidade. Um criminoso desse preso, ele fica preventivamente dentro de uma delegacia de polícia ou vai para um local mais seguro para que a quadrilha não tenha acesso, para ficar mais... Porque é muito perigoso deixar um criminoso desse dentro de uma delegacia, não é? Qual que seria o destino de um criminoso dele no auto de flagrante? Assim que acabou a prisão, ele já vai para o sistema prisional, né? Ele fica na delegacia o mínimo possível ali, 24 horas, nem isso. Já é integrado ao sistema penitenciário e aí ele vai para diversas cadeias no interior do estado. Nós estamos conversando com Pedro Ivo Corrêa, delegado titular daqui da Delegacia de Patrimônio. Nós falando bastante aqui sobre o trabalho da Polícia Civil e de forma geral, mas eu queria saber em relação a esse roubo de mais de 700 quilos de ouro, né? Foi muito noticiado na imprensa. Então, foi preso um dos integrantes da quadrilha. Não sei se o senhor pode dar notícias para a gente, como é que deve avançar essa investigação, enfim. Isso, é uma investigação bastante complexa, né? Já foram presos 7 pessoas, 7 partícipes direto da ação criminosa, né? Então, não é um roubo que participou muitas pessoas, nós temos mais da metade deles presos e a gente fica um pouco de mãos atadas por causa das audiências, né? Uma audiência foi sexta-feira agora, sexta-feira próxima vai ter uma segunda audiência desse caso, então nós temos uma fase bastante próxima do que vai ser produzido de prova no judiciário. É um crime esclarecido, né? Um crime... diversos autores identificados, enfim, que demonstra a atuação policial. Como eu disse, é um roubo que demorou 1 ano para ser executado, eles tinham rota, tinham escoamento com ouro, né, esconderijo para isso, tudo planejado com antecedência.
Doutor, já teve algum caso assim de grande percussão, como o senhor está falando dessa prisão que teve, e que a Polícia Civil conseguiu interromper o intercrimes e não deixar ter a iniciativa da execução? Pô, diversos casos, né? Que os que a gente interrompe antes acaba não tendo tanta repercussão. Mas eu posso citar aqui, nós pegamos o maior roubo do mundo, que seria, em 2017, o roubo do túnel do Banco do Brasil, que seria ali em Santo Amaro, na sede central do Banco do Brasil. Eles iam levar ali muito mais dinheiro, seria o que tinha de dinheiro dentro do cofre, é o maior depósito de valor de dinheiro do Brasil. Eles iriam levar ali muito dinheiro, seria o maior roubo do mundo. E nós interrompemos antes de executar. Muito bem. Doutor, a gente queria agradecer muito a sua entrevista, esclarecendo aqui o trabalho da Polícia Civil no estado de São Paulo. E interessante isso que o senhor colocou aí nessa fase final, é que muitas das investigações que demoram meses, assim como os assaltos são planejados, vocês também têm uma inteligência, um planejamento muito grande e conseguem, de forma muito efetiva, muitas vezes, evitar que o crime ocorra, né? Que a imprensa acaba noticiando aqueles que ocorrem, né? Mas um crime como esse que o senhor colocou, interessante porque não é só evitar o roubo, mas também mortes, enfim, que a gente sabe que no confronto, muitas vezes, agentes da segurança acabam também morrendo. Muito obrigado pela sua entrevista, doutor Pedro. Obrigado pela oportunidade aí, até uma próxima. Até uma próxima, obrigada e tenha um bom dia, doutor.